Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Inteligência Artificial. Eu sou o professor Marcelo Siqueira e nessa aula de hoje irei falar sobre problemas de satisfação de restrições. Na nossa última aula, onde falamos sobre problemas de busca, vimos que aquele tipo de problema explora a ideia de que eles podem ser resolvidos fazendo buscas em espaço de estados. O que significa dizer isso? Significa dizer que os diferentes métodos de problemas de busca partem da ideia de que existe um espaço de estados onde o agente ele vai estar situado em um estado inicial e vai buscar uma sequência de estados até alcançar o seu estado objetivo. Bom, do ponto de vista da implementação desse algoritmo, cada um dos estados ele é visto como sendo uma caixa preta. A sua estrutura interna ela é invisível, ela não é vista pelo agente, ou seja, externamente essa estrutura ela não é visualizada. O que é que tem dentro dessa caixa, né? Bom, pode ter algumas informações que poderiam ser úteis para o agente poder otimizar o seu processo de busca pelo estado objetivo. No entanto, ele não tem acesso a isso. Então, essa limitação cria uma situação de ineficiência para certos problemas. Então, o agente ele tem que fazer uso de informações como, por exemplo, as cidades vizinhas, a distância até essas cidades, a distância até o estado objetivo e assim por diante. No entanto, essas cidades, elas poderiam, ou melhor dizendo, esses nós, eles poderiam fornecer informações que pudessem servir ao agente para algum tipo de otimização. Então, usando essas informações de forma fatorada, o agente ele tem como melhorar o seu processo de tomada de decisão, como nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, ele vai utilizar uma representação fatorada para cada estado. Nós vamos ver que cada um dos estados pode ser descrito por um conjunto de variáveis internas. E isso pode se tornar uma solução bastante interessante. Esse tipo de problema é chamado de problema de satisfação de restrição. Em inglês, Constraint Solving Problem, ou CSP. Então, é um problema que é resolvido quando cada variável pertencente a um determinado nó satisfaz a uma determinada restrição. Em outras palavras, cada um dos estados pode ser dividido por um conjunto de variáveis e cada variável vai receber um determinado valor e esse valor ele tem que respeitar as restrições que foram definidas para que o agente ele possa atingir o seu objetivo. Um problema clássico de satisfação de restrição é quando nós temos o problema de colorir mapas. Então, eu tenho aqui um conjunto de estados e, no caso aqui específico, é o mapa da Austrália. E cada um desses mapas ele deve ser colorido com uma determinada cor. Nós temos à nossa disposição apenas 3 cores, vamos supor isso, tá? Uma hipótese que nós temos apenas 3 cores. E a restrição é que os estados vizinhos não podem ter a mesma cor. Ou seja, eu pego esse estado aqui de cima,
o Northern Territory, ele não pode ter a mesma cor de Western Australia e Queensland e não pode ter a mesma cor de South Australia. Então veja, eu tenho 3 cores, vermelho, verde e azul. Se eu escolher vermelho aqui, eu não posso ter vermelho nem aqui em Western Australia, nem em South Australia, nem em Queensland. Então é um problema que envolve um processo de escolher um determinado valor para uma variável e em seguida excluí-la do conjunto de possibilidades restantes para as demais variáveis. Então, só para ilustrar, nós temos aqui um mapa da Austrália já colorido. Então aqui eu escolhi o verde. Veja que eu tenho aqui o Northern Territory com verde, Western Australia vermelho, South Australia de azul. Então são cores distintas, né? Os estados vizinhos aqui eles têm cores distintas. Aqui eu tenho Queensland vermelho, a cor distinta do estado vizinho Northern Territory. Aqui de South Australia. Aqui eu tenho New South Wales, também com uma cor distinta. E aqui, por último, eu tenho Victoria com uma cor vermelha. Então, perceba que essa combinação, ela respeita as restrições que foram impostas inicialmente a partir de 3 cores, ou seja, eu tenho um conjunto de variáveis, onde essas variáveis elas são os estados, cada um dos estados. Então aqui eu tenho, por exemplo, um array de estados. Cada um dos estados pode assumir uma determinada cor, sendo que a cor a ser assumida vai ser ou vermelha, ou verde, ou azul. E nós temos essa restrição, que os estados vizinhos eles não podem ter a mesma cor, né? Então, essa é a ideia, é a intuição que existe por trás do problema de satisfação de restrição. No entanto, quando nós vamos desenvolver soluções em inteligência artificial, nós temos que formalizar essas ideias para que o problema ele possa ser implementado utilizando os princípios da inteligência artificial. Então, um problema de satisfação de restrições, ele consiste de 3 componentes. O primeiro componente diz respeito ao conjunto de variáveis. Então, vamos supor aí eu tenho um conjunto de variáveis x. Esse conjunto é composto pelas variáveis x1, x2 até xn, por exemplo. No nosso caso do problema de colorir mapas, x1 seria um estado, x2 seria outro estado, x3 seria outro estado e assim por diante. Em seguida eu tenho o conjunto de domínios D1, D2, D3 e assim por diante, sendo que eu vou ter um domínio para cada uma das variáveis. Novamente, no caso específico do problema de colorir mapas, D1 seria uma cor, D2 seria outra cor, D3 seria outra cor. Por exemplo, D1 seria vermelho, D2 seria o verde e D3 seria o azul. E por último eu tenho aí C, que é o conjunto de restrições ou do inglês constraints, por isso que se usa esse C. Então eu tenho um conjunto de restrições. Então essas restrições elas especificam combinações de valores possíveis. Em outras palavras, são combinações dos valores das variáveis. Então vamos supor o problema do mapa, vamos supor que x1 seja um estado vizinho a x2, então x1 tem que ser diferente de x2. Se x2 for vizinho a x3, então x2 tem que ser diferente de x3 e assim por diante.
Então, esse é um tipo de restrição. No entanto, existem vários tipos de restrições que variam de problema para problema. Então, para entendermos melhor isso, para consolidar a compreensão do problema de colorir o mapa da Austrália, nós temos o seguinte: quem seria X? X seria o conjunto de variáveis, sendo que cada variável aqui eu tenho AO, TN, aqui está traduzido. Então eu tenho Austrália Ocidental, Territórios do Norte, Austrália Meridional, Queensland e assim por diante. Então cada estado é uma variável. Quais são os domínios? Domínios é o conjunto de cores, vermelho, verde e azul. E as restrições? Bom, nós vimos que as restrições compreendem o fato de que estados vizinhos não podem ter a mesma cor. Então, no caso aqui, eu tenho que o conjunto C é dado por AM é diferente de AO. Por quê? Porque AM é diferente de AO. Austrália Meridional é vizinho à Austrália Ocidental, então as cores desses dois estados têm que ser diferentes. A Austrália Meridional é diferente de Território do Norte, porque eles dois são vizinhos, e assim por diante. Então, nós temos aqui um conjunto que, por si só, vai permitir organizar inicialmente um conjunto de combinações. Então, por exemplo, se eu fizer que a escolha que AM é igual a vermelho, então eu já sei que a O não pode ser vermelho. Então, o domínio inicial de AM consiste de 3 cores, vermelho, verde e azul. Na hora em que eu faço a atribuição dessa cor vermelho a AM, o que é que vai me restar para a Austrália Ocidental? Bom, o domínio dessa variável passa a sofrer uma restrição. Por quê? Porque a Austrália Ocidental já não vai mais poder ter a cor vermelho, então só pode ser verde ou azul. Vamos supor que eu atribua o verde à Austrália Ocidental. Então eu coloco verde aqui. Mais adiante eu tenho que a Austrália Ocidental é diferente de Território do Norte. Então, no caso, qual cor pode ser atribuída a Território do Norte? Só pode ser o azul, porque foi o que restou. Percebam então, nesse exemplo, o grande potencial que existe por trás dessa abordagem. Então, a partir do momento em que cada um desses nós, cada um desses vértices, ou cada um desses estados, ele é aberto, ou seja, eu abro a caixa preta e eu vejo que lá dentro eu tenho uma variável que pode assumir um conjunto de cores de acordo com uma restrição. Então, no caso, ao aplicar a primeira restrição em AM, eu já diminuí o conjunto de possibilidades de AO, Austrália Ocidental. Quando eu apliquei a escolha de Austrália Ocidental, eu já restringi quem? Eu já restringi TN. Então, no caso, esse processo de escolha de valores para cada uma das variáveis vai se simplificando ao longo do tempo, após a escolha de cada variável, porque
existe esse processo de restringir o domínio das variáveis restantes. Então, nós vamos ver isso ao longo de vários outros problemas. E isso aí permite o que então, professor? Essa é a grande vantagem. O que é que nós temos lá no problema de busca? Nós temos, vamos desenhar isso agora na nossa mente, né? Já que eu não estou com um recurso aqui suficiente para isso. Imagine um autômato e eu tenho N estados entre o estado inicial e o estado de aceitação. Então, eu tenho vários caminhos entre o estado inicial e o estado de aceitação. Só que agora o que é que acontece? Na hora que eu tomo uma decisão, na hora que eu escolho um valor para um determinado estado, eu já faço uma poda no grafo. Eu já digo aqui, eu já não posso mais atribuir tais valores a essas variáveis. Só posso atribuir essas, essas e essas. Então, com isso, eu vou otimizando o meu processo de tomada de decisão. Eu vou simplificando, eu vou aliviando a tomada de decisão nos estados seguintes. Então, cada restrição ele é um par formado por um escopo e uma relação, onde um escopo diz respeito às variáveis que participam da restrição e a relação diz respeito aos valores que essas variáveis podem assumir. Então, por exemplo, eu tenho aqui x1 e x2. Então, eu digo que as variáveis x1 e x2 participam de uma restrição onde A é diferente de B. Então, eu digo que A é diferente de B e B é diferente de A, por exemplo. Tá? Uma outra forma de dizer isso é que o valor de x1 é diferente de x2. Então, aqui... desculpem. Aqui eu estou colocando explicitamente que a variável x1 é diferente de x2. Então, uma vez tendo formalizado um problema em termos de satisfação de restrições, é preciso, então, buscar uma solução. Então, essa solução nada mais é do que a satisfação a essas restrições. Então, resolver um problema de satisfação de restrições nada mais é do que satisfazer essas restrições. E aí o que acontece? Nós vamos definir um espaço de estados, ou um conjunto de estados, onde cada estado vai ser definido por uma atribuição de valores a algumas variáveis. Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, no primeiro estado, um valor de uma cor a uma determinada variável, outra, e assim por diante. Dependendo do problema, nós vamos ver que podemos ter assim, algumas variações, né? Então, por exemplo, a solução do problema de colorir um mapa, na verdade, é você ter os valores de V, VI, VJ, VK, VM, VN, atribuído a cada X, desde que esses valores não violem as restrições, tá certo? Então, cabe apenas aquela combinação, ou então pode ter outra combinação também, que elas, desde que elas não gerem esses conflitos. Então, uma atribuição que não viola qualquer restrição é chamada de atribuição consistente. Então, a
a combinação de V1, de X1, V1, XJ, VJ, XK, VK, a escolha desses valores para essas variáveis não gerando qualquer conflito, isso aí diz-se que é uma atribuição consistente. E uma atribuição completa é aquela em que todas as variáveis recebem um valor. É o que eu estava falando em relação ao problema de colorir o mapa, né? Porque no primeiro momento você atribui uma cor a um estado, aí depois a um segundo estado, depois a um terceiro estado e assim por diante. Quando é que a atribuição ela vai ser completa? Quando você tiver uma cor para cada um dos estados. E quando é que ela vai ser consistente? Quando todas essas escolhas, essas atribuições, não causarem qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de inconsistência. Então, o que nós estamos buscando para um problema de satisfação de restrição é uma atribuição completa, onde todas as variáveis têm um valor, e consistente, ou seja, todas as atribuições estão de acordo com a restrição do problema. Uma forma de observarmos ou analisarmos os problemas de satisfação de restrições é por meio de um grafo. Então, nós temos aqui um grafo que consiste desse conjunto de vértices, onde cada vértice representa uma variável do meu problema. Então vamos voltar ao problema de colorir um mapa da Austrália. Então aqui eu tenho um estado, Western Australia, aqui eu tenho um outro estado, aqui eu tenho um outro estado e assim por diante. O que significam os arcos? O que significam essas ligações? Bom, significa dizer que esse estado aqui, ele é vizinho a esse e, portanto, incidindo sobre essa ligação, nós temos uma restrição. Aqui eu vou ter uma outra restrição e assim por diante. Então você perceba que Southern Australia tem mais conexões. Então tem uma conexão para cá, outra conexão para cá, para NT, para Queensland. Tem essa outra e assim por diante. Portanto, é um estado que merece uma certa atenção, porque ele pode gerar mais conflitos do que outros que têm menos ligações. Bom, por que formular um problema como um problema de satisfação de restrições? Por que isso é importante? Bom, uma série de problemas tem essa característica, isso é natural. Não é que você vá forçar, não é que você vá pegar um problema qualquer e vá transformar num problema de satisfação de restrições. Então tem problemas que naturalmente eles têm essa característica. Você vai colorir um mapa, então tem essa restrição de que dois estados vizinhos, por uma questão de visualização, eles não podem ter a mesma cor. Você vai organizar a forma como as pessoas estarão localizadas em um conjunto de mesas em uma determinada solenidade ou em uma festa. Então, existem as restrições, restrição de família, então as pessoas mais próximas familiarmente, elas sentam nas mesmas mesas ou sentam mais próximas. E pode ter restrição de idade, então pessoas mais jovens ficam na mesma mesa. Então, isso é característico de uma série de problemas. E aí, a inteligência artificial traz algumas abordagens, alguns algoritmos que nos permitem lidar
com esse tipo de problema de uma maneira natural. Mas não é que essa abordagem também ela possa ser utilizada para todo tipo de problema. Então, o que acontece é que quando adotamos esse tipo de solução, nós vamos estar, a cada tomada de decisão, restringindo o escopo dos valores para as variáveis remanescentes. Então, inicialmente, eu tenho 5 estados, cada um pode assumir um conjunto de cores. Quando eu escolho a cor do primeiro estado, por consequência, o estado vizinho remanescente vai ter que escolher entre um universo reduzido de cores. Na hora que eu aplico a cor para esse estado, isso vai acontecer para as outras e assim sucessivamente. De tal forma que o espaço de estados ele vai se reduzindo ao longo do tempo. Então, o que acontece? Se descobrirmos que uma determinada atribuição parcial, então eu tenho, vamos supor, 10 estados. Aí eu atribuo o primeiro estado, deu certo, não deu conflito. Atribuo ao segundo estado, deu certo, não teve conflito. Atribuo ao terceiro estado, opa, eu já vejo que essa combinação de cores não vai dar certo porque o próximo estado ele não vai ter uma cor que não gere conflito. Então, automaticamente eu faço o quê? Eu faço um backtracking, eu faço um retorno. Eu já volto e escolho um outro conjunto de estados para não ter uma inconsistência adiante. Então, muitos problemas que são intratáveis para a busca de estado regular, eles podem ser resolvidos rapidamente quando formulados como um problema de satisfação de restrições. Então, foi colocado o problema de colorir o mapa da Austrália, mas a diversidade de problemas que podem ser resolvidos com esse tipo de abordagem é bastante amplo, tá? Como nós vamos ver, não necessariamente tem que ser um problema qualitativo, mas também pode ser um problema quantitativo. Então, eu posso resolver um problema de agendamento de tarefas. Por exemplo, como é que eu fixo um dia de trabalho que está sujeito a várias restrições? Como é que eu planejo a montagem de um carro? Então, vamos imaginar que eu tenho aí um conjunto de tarefas e cada tarefa ela vai ser modelada como uma variável. Eu estou preocupado com a questão do tempo, né? Então tem um prazo para realizar cada uma das tarefas e eu quero organizar a forma como essas tarefas elas podem ser dispostas ao longo do tempo com o intuito de otimizar os meus recursos, o meu tempo e aumentar a produtividade. Então, eu tenho que verificar o seguinte: existem restrições? Quais são essas restrições? Restrições significam limitações impostas em um determinado problema. Então, são questões que devem ser levadas em consideração na hora em que eu vou elaborar um determinado algoritmo. Então, por exemplo, aqui eu tenho restrições envolvendo a sequência de tarefas. Por exemplo, uma roda, ela deve ser instalada antes que a calota. As rodas devem ser colocadas simultaneamente. Então, a roda frontal esquerda pode ser colocada ao mesmo tempo da roda frontal direita.
e ao mesmo tempo da roda traseira esquerda e da roda traseira direita. Então posso colocar as 4 simultaneamente. Mas esse processo tem que ser feito antes de colocar a calota. Não posso começar com a calota. Então, restrições também pode especificar que uma tarefa leva consome umas unidades de tempo para ser concluído e que existe uma ordem entre elas. Então, eu posso representar esse problema da seguinte forma. As minhas tarefas eu vou descrever por meio de um conjunto de variáveis, como, por exemplo, colocar um eixo frontal, o eixo traseiro, a roda do esquerda traseira, a roda da direita de trás, né, traseira, a roda esquerda da frente, a roda direita da frente, o pneu esquerdo traseiro, pneu direito traseiro, pneu esquerdo frontal, pneu direito frontal e, por fim, realizar uma inspeção. Então, realizar essas tarefas consiste em atribuir uma variável para cada uma das tarefas que fazem parte do processo de montagem de um automóvel, por exemplo. E aí eu tenho algumas restrições de precedência. Eu tenho aqui que o tempo de executar, o tempo inicial de uma tarefa mais a duração da tarefa tem que ser menor ou igual do que a tarefa seguinte. Isso aí é algo assim, até óbvio, né? Então, eu começo a realizar uma tarefa no tempo 0, a duração dela é de 10, então eu tenho que executar essa tarefa antes do início do tempo escalonado para a próxima tarefa. Então, se eu vou colocar o pneu do carro, e eu vou colocar no tempo T1, a duração de colocar um pneu tem que ser inferior ao tempo em que está escalonado para o momento, né, de colocar a calota. Aí eu tenho aqui outras restrições. Os eixos têm que estar no lugar antes de as rodas serem colocadas e leva 10 minutos para instalar um eixo. Então, eixo F mais 10 o tempo de colocar um eixo. Então aqui, eixo F, isso aqui significa dizer o seguinte, é o tempo em que eu inicializo a execução dessa tarefa, ela dura 10 minutos. Então, no caso aqui, esse tempo aqui tem que ser inferior ao instante que coloca a roda, e assim por diante, né? E aí eu tenho um raciocínio semelhante a outras restrições. E eu tenho as restrições disjuntivas. Por exemplo, colocar 2 eixos, mas eu tenho só uma ferramenta. Então, no caso, como é que isso pode ser representado? É que eu vou colocar ou o eixo da frente ou o eixo de trás, tá? Então, ou você coloca um, ou você coloca o outro. E, por fim, eu tenho que o responsável por gerenciar o processo, ele realiza uma tarefa de inspeção. E essa tarefa de inspeção, ela vem por último e leva 3 minutos. Então, o total aqui de todas as tarefas tem que estar em X, mais a duração de fazer essa inspeção
tem que ser menor ou igual ao instante em que ela vai ocorrer. Então, se ela ocorre às 9h30 da manhã, essa inspeção aqui ocorre às 9h30 da manhã, e eu levei 3 horas e 27 minutos, a minha duração é de 3 minutos, então está dentro do tempo estipulado. Mas vamos supor, eu levei aqui 27 minutos para produzir o automóvel, mas a duração da inspeção é de 10 minutos, então eu vou estourar o tempo em que eu deveria realizar, finalizar a minha inspeção. Tá? Então tudo tem que terminar em 30 minutos. Usando esse problema de alocação de tarefas, nós podemos perceber que existe uma variação considerável em relação aos tipos de problema. Então, nós temos o mapa da Austrália, onde cada um dos estados recebe uma cor distinta. E agora, nesse último exemplo, nós temos uma fábrica de automóveis, onde nós estamos preocupados em estipular quais são os melhores prazos ou qual a duração de cada uma das tarefas, observar quanto tempo uma determinada tarefa deve tomar e qual a sequência dessas tarefas, a fim de que tudo seja realizado dentro de um certo espaço de tempo. Pois bem, então, como é que nós podemos classificar, como é que nós podemos observar os diferentes tipos de problemas de satisfação de restrição? Então, aí, nós podemos ver que alguns problemas, eles vão apresentar variáveis discretas e finitas, como, por exemplo, a coloração do mapa, onde o meu domínio ele pode ser da cor azul, pode ser da cor vermelho, pode ser da cor verde, né? Então, nós estamos usando aqui as palavras, né? Azul, vermelho, verde, mas poderia também ser um valor numérico. E veja que aqui o conjunto de possibilidades ele é finito. Então, eu só tenho 3 cores. Se eu escolher azul para uma determinada variável, então vão permanecer 2 cores e assim por diante. Então eu tenho aqui o agendamento de prazos, que nós vimos aí o problema da alocação de tarefas. Então eu tenho uma determinada tarefa que leva 1 minuto ou 1 hora, e depois outra leva 2, a seguinte e assim por diante. Então eu tenho o problema das 8 rainhas, que é um problema de xadrez, que é você definir qual é a posição que a rainha deve ser colocada no tabuleiro, de forma a não ter um determinado conflito com outra rainha. Nós podemos ter também um domínio discreto e infinito. Então, nesse caso aqui, nós não podemos enumerar todas as possibilidades de restrições. Então, nós temos que utilizar uma linguagem de restrição. Então, por exemplo, menor igual, maior, usar esses operadores matemáticos ou aritméticos para poder trabalhar essas restrições. Nós podemos também ter um domínio contínuo, por exemplo, em pesquisa operacional. Tem um exemplo que é bastante típico, que é o escalonamento de experimentos no telescópio Hubble. E nesse caso aí, o tempo ele tem que ser muito preciso para cada um dos pesquisadores. E aí o que acontece, né? Como é que a gente organiza
a agenda de experimentos, dadas as durações de cada um dos experimentos para cada cientista. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer é que o tempo ele não vai ser mais discreto, ele vai ser contínuo, vai ter que ter essa precisão, né, de casa decimal, centesimal. Então, às 10 horas e 25 minutos e 35 segundos começa um determinado experimento e ele vai ter uma duração de 10 minutos e 22 segundos. Então, alguns problemas podem ter essa natureza de trabalhar com uma precisão maior, né, de valores para as diferentes variáveis. E aí nós temos também uma variação quanto aos tipos de restrições, ou seja, em relação à quantidade de variáveis envolvidas em cada restrição. Então eu posso ter uma restrição unária, que ela é mais simples e restringe o valor de uma única variável. Por exemplo, eu não quero que na tarefa de colorir os estados da Austrália, o estado Austrália Meridional seja verde. Ele pode ser qualquer cor do domínio menos verde. Então, é uma restrição que compreende uma única variável, o valor de uma única variável. Então, eu posso ter também uma restrição binária, quando ela relaciona duas variáveis. Então, no caso, nós temos a tarefa de colorir o mapa de um determinado país, mas considerando que os estados vizinhos, né, então um estado vizinho ao outro, eles não podem ter a mesma cor. Então aqui Nova Gales do Sul não pode ter a mesma cor da Austrália Meridional. Então essa restrição ela se aplica a dois estados. Então, quando nós temos restrições binárias e ternárias, aliás, as restrições binárias exclusivamente, nós podemos representar como sendo um grafo de restrições, o que nos permite visualizar esse tipo de problema por meio de um conjunto de vértices interligados por suas restrições, que são os arcos. E aí nós temos a restrição ternária, e aí um exemplo é a restrição entre, né? Então, x e y tem que estar entre x e z. Por exemplo, o valor de y tem que ser menor do que o de z e x. A cidade y, ela tem que estar entre as cidades x e z geograficamente. E temos a restrição global, quando envolve um número arbitrário, um número qualquer de variáveis, como por exemplo, todos diferentes. Isso aí a gente observa, por exemplo, no jogo do Sudoku. Então esse jogo aí é bastante conhecido, né? Então nesse caso aqui, o que é que nós temos? Nós vamos ter uma matriz de 9 números, e esses 9 números, o jogador tem que escolher um valor e não pode ter valores repetidos dentro da matriz. E essa matriz, ela faz parte de uma matriz maior de 9 matrizes. E na mesma linha não pode ter números repetidos, na mesma coluna não pode ter números repetidos, e na mesma linha, na mesma coluna, é basicamente isso aí, tá? Então, é uma restrição global que envolve vários números aí.
Um outro tipo de restrição global é o criptograma. E aqui o que é que acontece, né? Um criptograma nada mais é do que um jogo que vai envolver uma certa criptografia, pois envolve aqui o ato de esconder números por meio de outras variáveis que vão cifrar um determinado valor final. Então aqui eu tenho, por exemplo, 2 plus 2 equals 4. Então 2 mais 2 é igual a 4, tá? Traduzido do inglês. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Então eu estou dizendo que O mais O é igual a R, W mais W vai ser igual a U, possivelmente adicionado de um valor restante que veio dessa adição. T mais T é igual a O, mais um valor adicionado dessa adição. E aqui eu tenho F, que é um valor restante que vem dessa adição. Veja, o que acontece aqui? Eu tenho um conjunto de restrições, é um pouco diferente dos problemas apresentados até então, onde a restrição está dizendo o seguinte, ó, que se eu somar O com O, então aqui eu vou atribuir um valor a O inicialmente, e se eu somar O com O, tem que dar R. R mais um valor que vai ser C1. Então é a primeira restrição. W mais W somado com o valor de C1, que veio daqui, tem que me dar U, mais o valor de C2. T mais T mais o valor de C2, que vem daqui, de W mais W igual a U mais C2, vai me dar um O. Um O mais quem? Um O mais C3. E C3 vai me dar o valor de F. Então, o que acontece? No momento em que eu escolher o valor de O, eu já tenho algumas restrições que devem ser observadas. Vamos supor o seguinte. Aqui eu tenho o valor O igual a 1. Então, 1 mais 1 igual, eu vou ter O1, O1, 1 mais 1 igual a 2. Então, aqui eu vou ter R mais C1, então C1 vai ser quanto? C1 vai ser igual a 0. Então, eu já sei que aqui tem um 0. Ó. Aqui eu já não posso, eu já retirei o 0 da minha tomada de decisão. Beleza. Então, o valor de W vai ser quanto? Bom, o universo, o conjunto do domínio aqui, vai de 0 até 9. Então, cada uma dessas variáveis aqui vai assumir um valor entre 0 e 9. No entanto, todos têm que ser distintos uns dos outros. Então, no caso, o valor de W já não pode ser o valor 1 que eu tenho escolhido, né? Já não pode ser o 2, que é o valor de R, e também não pode ser esse valor do C1. Então, no caso, eu vou escolher um outro valor. Vou botar um 2. Então, 2 mais 2 igual a 4, W igual a 4. Então, no caso, C2 vai ser igual a 0. Vamos assumir que C2 é igual a 0. Vamos assumir que esses valores aí de constraints, eles podem ser iguais. E aí eu tenho que T mais T tem que ser igual a quanto? Eu tinha dito que o valor de O é igual a 1. Então, existe algum número entre 0 e 9 que possa dar 1? Então, não pode, porque T é igual a T.
Então, se eu tinha escolhido aqui o valor 1 e o valor 1, então T não pode ser, por exemplo, 0,5. Então, isso aqui já não vai ser satisfeito. Aí, o que é que eu faço numa situação dessa, professor? Aí você volta para cá, esse valor aqui não dá certo, essa combinação. Esse valor de T escolhido não deu certo, vou voltar para cá e começo de novo escolhendo outro valor para O. Então, escolho um novo valor de O, eu já excluo aquele valor inicial de O igual a 1, porque ele não vai dar certo lá no final, e aí eu escolho O igual a 2. Aí 2 mais 2 igual a 4. Aí aqui eu vou ter um outro valor para W e assim por diante. Então aqui as minhas variáveis, elas são T, W, O, F, O, U e R, C1, C2, C3, que são variáveis que eu insiro para poder capturar o adicional quando eu somar duas variáveis, porque eu posso ter duas variáveis sendo adicionadas e ultrapassando o valor da dezena. Então, eu tenho que replicar isso na próxima porção. Então, um domínio que vai de 0 até 9, as restrições, que todos têm que ser diferentes, F, T, U, W, R, O, C1, C2 e C3 não participam dessa restrição. Eu posso ter, portanto, o valor de C1 igual a C2, que é igual a C3. E aí vem aquilo que eu havia explicado, né? O mais O é igual a R mais C1 vezes 10. Por quê? Porque vamos supor, eu tenho aqui o valor 6. Então vai ser 6 mais 6 é igual a 12, né? Então vai ficar quanto aqui? Então vai ficar aqui 12, então vai ficar 2, R vai ser igual a 2, e o 10 ele vem para aqui para o outro lado. Então, aqui eu tenho o mesmo, né? Vai vir o valor C1 para cá, C1 mais W é igual a U mais C2. Venho para cá com C2 mais T é igual a O mais C3. E C3 é igual a F. Então aqui é interessante, nós podemos fazer um programinha que teste essas possibilidades e descubra quais são os valores, né? O usuário ele vai informando esses valores semelhante àquele joguinho lá da forca, né? Em que o jogador ele vai escolhendo as letras e, de acordo com alguma pista, vai excluindo o conjunto de possibilidades restantes. Então, outros exemplos de problema de satisfação de restrição. Então, vamos supor aqui, ó, isso é um problema bem interessante. É quem ensina qual disciplina, observando as competências de cada um. Então, eu tenho um grupo de professores, vamos supor, eu tenho 10 professores, ou seja, são 10 variáveis, e um ensina disciplinas relacionadas a sistemas operacionais, o outro sistemas operacionais, hardware, o outro ensina algoritmos, estrutura de dados, programação orientada a objeto, o outro ensina redes, mas também ensina algoritmos. Então, como é que se faz a alocação de disciplinas dadas as competências individuais de cada professor? Então, uma coisa que nós podemos acrescentar para aumentar o nível de complexidade do nosso problema é que, por exemplo, um determinado professor ele só pode ensinar na segunda, quarta e sexta. São os horários de dia de aula dele. Ou então que outro professor precisa de um laboratório de redes específico.
Então ele só pode dar aula quando aquele laboratório ele está disponível. Então tem que verificar se está tendo choque de horário. Então esses são problemas típicos de satisfação de restrição. Se você for tentar pelos métodos tradicionais, você vai ter um problema muito grande, vai ter uma explosão de possibilidades enorme, enquanto que o problema de satisfação de restrição, ele vai reduzindo a quantidade de possibilidades na medida em que a cada passo é tomada uma decisão ou é aplicado um determinado valor para uma determinada variável. Então, problemas de escalonamento, qual curso é oferecido, quando e onde, né? Isso aí é mais essa questão da disciplina que eu falei, né? Eu tenho uma disciplina e essa disciplina ela demanda um laboratório específico, por exemplo, um laboratório de redes. Então, só pode ser oferecido no laboratório de redes. E esse laboratório de redes ele é compartilhado entre vários professores. Então, tem que levar em consideração essas restrições. Então, configuração de hardware, como é que a gente pode montar modelos de computadores, né? Modelos de celulares. Então, eu tenho um celular que se eu utilizar um determinado processador, eu tenho que utilizar uma determinada memória, que tem que utilizar um determinado barramento. Questão de logística, como é que você, por exemplo, carrega um caminhão, como é que você carrega uma aeronave para transportar produtos, né? Então, se você colocar, por exemplo, um carregamento de geladeiras, você tem que uma geladeira custa um determinado valor e você você coloca menos geladeiras e isso aí dá uma quantidade maior de retorno do que se for transportar livros. Consegue colocar mais livros, mas o retorno em termos de lucro é menor. Então, tem essas questões aí em logística, né? Escala em fábrica, como eu já falei. Então, quando nós vamos verificar essa questão da consistência, existem 3 tipos de consistências que devem ser levadas em consideração. Uma é a consistência de nó, a outra é a consistência de arco e a outra é a consistência de caminho. Então, vamos analisar cada um deles, tá? Então, a primeira é a consistência dos nós, onde nós temos que uma variável qualquer, ela é nó consistente, qualquer uma das variáveis que nós temos, ela é nó consistente se todos os valores no domínio da variável satisfizerem as restrições unárias da variável. Então eu tenho, por exemplo, o problema de colorir um mapa. Então eu posso afirmar que um determinado estado ele é nó consistente se, por exemplo, eu tiver a restrição que um determinado estado ele não pode assumir a cor verde, a Austrália Meridional. Então eu venho e verifico, a Austrália Meridional é verde? Não é. Então ele é nó consistente. Então a restrição na área dele é satisfeita. Então, se todas as variáveis que tiverem uma restrição unária estiverem sendo satisfeitas, eu tenho uma consistência de nó para cada uma delas. A consistência de arco, então, se expande de um nó para o outro nó, ou seja, por intermédio de um arco. Pense num grafo. Então, essa consistência ela não é mais analisada em termos de um nó, mas em termos de um nó para o outro. Então eu digo que uma variável é arco consistente
se todos os valores em seu domínio satisfizerem as restrições binárias da variável. Questão da cor. Por exemplo, aqui eu tenho dois conjuntos, x e y. E aí eu digo o seguinte, eu tenho que a variável x, ela vai de 0 até 9. Então, x é o domínio, vai de 0 até 9. Mas o meu conjunto y, ele tem uma restrição. Ele é composto por todos os elementos quadrados de x, entre 0 e 9. Então, eu tenho que verificar o seguinte. Como é que eu gero pontos a partir disso? Então, 0 ao quadrado dá 0. Está dentro do domínio? Tá. Então, 0 e 0 é válido, atendo a restrição de arco. 0 com 0. 1 ao quadrado está dentro do domínio? Tá. Então, 1 e 1 satisfaz a consistência de arco. 2 e 4. Então, aí eu vejo, 2 elevado a 2 é igual a 4 e o 4 está dentro do domínio. Ok, então 2 e 4 satisfazem a consistência de arco. 2, imagine um círculo 2 ligado a um círculo 4. 3 e 9. 3 ao quadrado é igual a 9, então o 9 está dentro do domínio. Então, esses dois vértices vão estar interligados por um arco e, portanto, eu vou ter uma consistência de arco. Agora, vamos pegar o valor 4. 4 elevado ao quadrado me dá 16. 16 está dentro do domínio? Não. Então, no caso, eu não posso ter o par 4 e 16, com o arco ligando 4 a 16, porque não existe consistência nesse arco. O que vai definir o arco ou a ligação do vértice 4 com o vértice 16 é uma restrição e essa restrição ela não está sendo aceita, tá bom? Então, vamos adiante. Então, só esses valores. Então, a título de informação, o algoritmo mais usado para fazer teste de consistência de arco, ele é chamado de AC3. Eu tenho esse algoritmo aqui. Então, vocês podem depois dar uma analisada, tá? O algoritmo AC3, ele chama o Revise, e o Revise ele vai retornar um valor aqui, que satisfaz ou não, que verifica se satisfaz ou não uma determinada restrição. Por fim, nós temos aqui a consistência de caminho, onde a consistência de caminho, como o próprio nome indica, eu vou ter uma restrição entre um xi, um vértice xi e um vértice xj, e entre os dois eu vou ter um caminho. E nesse caminho eu tenho um vértice xk, por exemplo. Então, eu tenho que verificar se essa restrição ela é mantida. Então, eu tenho aqui que a O, Austrália Ocidental, ela é esse par aqui, Austrália Ocidental e Austrália Meridional, é consistente de caminho em relação a TN. Então, esses três, eles vão ser consistentes de caminho. Por quê? Porque de AO para TN, eu tenho uma cor que não gera conflito, ou seja, satisfaz a restrição. E de TN para AM, eu tenho uma cor que satisfaz uma restrição. Então, eu posso ter A0 verde, TN azul. TN azul, AM vermelho. E aí a restrição ela está mantida. Então, os problemas de satisfação de restrição e restrições, eles compreendem uma porção bastante interessante
para a solução de problemas em inteligência artificial. Muitos dos problemas com os quais envolvem tomada de decisão vão apresentar algum tipo de restrição, e é interessante termos essas noções aí bastante bem compreendidas. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que vocês tenham compreendido, e na próxima aula nós voltaremos com mais um novo conceito aí de inteligência artificial. Muito obrigado e até a próxima aula.